buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra. Convém que o Senhor cresça, eu diminua, e que nós venhamos entender o que o Senhor tem a nos dizer nesta noite, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amada igreja, o primeiro ponto do nosso sermão é para buscar ao Senhor. Observe que nos versos anteriores, Paulo, ele está dizendo que Deus criou o mundo. Deus criou toda a raça humana, de um só sangue, fez toda a raça humana para habitar sobre a terra. Paulo está dizendo que Deus dá respiração e vida a tudo mais. E agora a pergunta é, Paulo ele acompanha uma sequência de raciocínio, quando ele fala para eles que Deus é o Criador, e muitos dos filósofos, dos gregos, acreditavam que havia deuses, mas Deus não era o Criador, o mundo havia vindo de uma explosão, ou do choque dos átomos, alguma coisa assim, e agora Paulo ele fala, Deus criou o mundo, e Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas. Agora ele vai dizer, para que Deus nos criou? E o texto começa, para que buscassem ao Senhor. Para que buscassem ao Senhor. Portanto, a gente vai observar que quando a Bíblia fala, o Paulo fala no verso anterior, que de um só sangue fez toda a raça humana, ou seja, de uma só vida. Por quê? Porque sangue é vida. Tá? Em Levítico 17:11 diz, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porque é o sangue que fará expiação pela alma. Não é em vão que quando nós dizemos que Jesus verteu o seu sangue em nosso favor, comumente nós também falamos que Jesus nos deu a vida, né? Jesus deu a vida por nós. A Bíblia diz em João 3,16, vamos lá todo mundo juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Realmente Deus deu Jesus para nós, e realmente Jesus se entregou por nós. Entretanto, Paulo estava dizendo, meus irmãos, que Deus havia feito toda a raça humana, e ele estava defendendo a verdade que Deus criou o mundo e tudo quanto nele há. Também Paulo agora no nosso texto em epígrafe diz, o propósito pelo qual Deus nos criou, para que buscassem ao Senhor. Nós já lemos esse texto. Assim toda a criação foi criada para quê? Para louvor e glória do nome, ou ao nome do Senhor. Você foi criado para louvar ao Senhor. Você foi criado para servir ao Senhor, para adorar ao Senhor. Ele é o Criador, para reconhecer que Ele é Deus, para reconhecer que Ele é o Criador, para reconhecer que Ele é o Senhor e para adorar esse Criador. Nós fomos criados para estarmos aqui, inclusive proclamando a sua glória. Quantas vezes o salmista, no livro dos Salmos, ele vai dizer, Senhor, eu quero estar, me cura, me perdoa, me salva, para que eu esteja na grande congregação e anuncie a sua justiça, a sua verdade na grande congregação. Portanto, esse ensino, ele é muito importante nas Escrituras Sagradas. A primeira pergunta de alguns catecismos diz, qual o fim principal do homem? E a resposta segue, glorificá-lo e desfrutar da sua presença para sempre. O salmista diz, o Salmo 23, ele termina assim, certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo
o sempre. Ou seja, eu quero desfrutar da presença de Deus para todo sempre. Comumente nós falamos que nós o adoraremos e o serviremos por toda a eternidade. Este é o fim. Se não fosse o fim do homem, não fosse o fim principal do homem, por que a Bíblia diz que na eternidade, lá em Apocalipse, por exemplo, Jesus falo-ei coluna no tabernáculo do meu Deus, dali jamais sairá. O que significa coluna? Coluna é algo firme, algo fincado, algo estabelecido. Vocês ficará ali firme para sempre. Significa que nós jamais seremos abalados e glorificaremos o nome do Senhor. Meus irmãos, esse ensino ele é muito importante, muito rico na Bíblia. O termo traduzido por buscar aqui, para que buscassem ao Senhor, no original grego o termo é zetel. Zetel significa procurar a fim de encontrar, significa pedir enfaticamente. Como é que um mendigo pede? Ele não é insistente? Ele não pede querendo receber. Tem uns caras que são bons, né? Parece que ele vai para você e se você não entregar, parece que ele quer te incomodar. Pedir é buscar a fim de encontrar. Isto é buscar a Deus, buscar para achar, é exigir algo também, está relacionado o termo. A Bíblia diz, meus irmãos, que é exatamente assim que devemos buscar a Deus. Em 1 Crônicas 22:19, a Bíblia diz: disponde, pois, agora o vosso coração e a vossa alma para buscardes ao Senhor vosso Deus, e levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança do Senhor e os vossos sagrados e os vasos sagrados de Deus se tragam a esta casa que se há de edificar ao nome do Senhor. Observe que esse texto, em 1 Crônicas 22:19, Davi, ele fala que o vosso coração, a vossa alma se disponha a buscar ao Senhor, certo? Primeiro lugar. Depois ele diz: levantai-vos e edificai o santuário do Senhor Deus. O servir a Deus, o buscar a Deus, está relacionado a edificar a casa de Deus, está relacionado ao cuidar da casa do Senhor, está relacionado a fazer com que nada falte na casa do Senhor, para que o bom andamento da casa do Senhor continue sempre em ordem. Buscar a Deus também é está relacionado à casa de Deus, onde nós estamos. Em 2 Crônicas 15, verso 2, um profeta diz assim: e saiu ao encontro de Asa, um profeta, e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes porém se o deixardes, vos deixará. Olha que interessante, o profeta está dizendo: se vocês buscarem a Deus, vocês vão achar a Deus. Quem não quer achar a Deus? Quem veio aqui para não encontrar Deus? Levanta a mão. Eu vim aqui para achar Deus, para achar a presença de Deus, para achar a palavra dele. Eu vou sair daqui com a palavra de Deus, eu vou sair daqui com a bênção do Senhor, porque a presença de Deus é real neste lugar. Eu vim buscá-lo, eu saí da minha casa, eu passei perfume, eu tomei banho, eu me preparei, eu me aprontei, eu me desloquei da casa do Senhor, eu virei as costas para o mundo para buscar a Deus. Em Jeremias 29, verso 13, o próprio Deus diz: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Nós vamos encontrar Deus, meus irmãos, quando nós buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Nós já lemos isso em Deuteronômio hoje, né? É assim que a busca de Deus
deve ser. Lembrando que aquele texto de 1 Crônicas, o primeiro que nós lemos, o versículo, quando Davi fala, disponde-vos, edificar a casa do Senhor, servir ao Senhor e tal, mais uma vez, derruba por terra aquela historinha de gente que diz, eu não preciso congregar, o importante é eu assistir aqui pelo YouTube o culto ao Senhor, ou eu posso servir a Deus aqui mesmo na minha casa, eu não preciso ir até a igreja, o importante é ler a Bíblia em casa. Tudo mentira. O serviço ao Senhor e buscar ao Senhor está relacionado a subir a casa de Deus, a amar a casa de Deus, assim como todos os servos de Deus estavam relacionados ao serviço da casa do Senhor. O diabo, meus irmãos, pode jogar uma seta em seu coração e dizer assim: então nós somos criados para buscar o Senhor Deus? Que pobreza, só isso. A gente foi criado para buscar a Deus, para que buscassem ao Senhor, só para isso. O diabo ele pode jogar no seu coração, então vai saber como é que esse negócio é uma coisa tão sem sentido. Meus irmãos, quando nós pensamos assim, quer dizer que nós nem sequer compreendemos nem o começo da riqueza do que é buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor é algo tão lindo, tão maravilhoso, tão rico, tão cheio de vida, de bênçãos, de plenitude, de alegria, que nós ficamos estonteantes com a presença de Deus e com o que é buscar a Deus. O assunto, meus irmãos, ele é importante na Bíblia, porque ele é um dos assuntos centrais das Escrituras Sagradas. Deus diz claramente que quem não busca o Senhor é idólatra. Por que quem não busca o Senhor é idólatra? Porque quem não busca Deus está buscando sempre alguma coisa. Nunca ninguém deixa de buscar ao Senhor, ou alguém deixa de buscar ao Senhor para, não, eu não vou buscar nada. Não, você está buscando algo. Eu não vou buscar a Deus porque eu vou dormir. Então você está buscando o seu prazer carnal, o sono, o seu descanso. Eu não vou buscar ao Senhor porque eu tenho que trabalhar. Então você é avarento, você é idólatra do trabalho e várias outras coisas. Nós já vimos algo parecido nesta noite. Ou seja, todas as vezes que o homem em si, ele está sempre buscando algo. Ele está buscando o prazer, ele está buscando o dinheiro, ele está buscando alguma coisa, o ser humano está correndo atrás. O ser humano busca satisfação, por vezes, em seus prazeres. Isso é hedonismo. Eu gosto disso, eu gosto de fazer assim. Isso é hedonismo, você está satisfazendo os seus prazeres. Mas enquanto isso, a Bíblia diz que para buscar a Deus é necessário negar a si mesmo. Ou negarmos a nós mesmos, tomarmos a cruz e seguirmos a Jesus. A Bíblia, meus irmãos, vai ainda mais longe do que isso e diz: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar a Deus deve ser o primeiro objetivo do homem. Se primeiro se deve buscar a Deus, todas as outras coisas são o quê? Secundárias. Se primeiro se deve buscar a Deus, realmente todas as outras coisas vão ser acrescentadas quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar. Mas se primeiro é Deus, as outras coisas são secundárias, elas não são primárias, elas vêm depois. Pastor, posso trabalhar? Você pode trabalhar, mas depois que você buscar a Deus, porque primeiro lugar é Deus na nossa vida. Deus nos deu 24 horas de tempo por dia.
E por vezes, nós não temos tempo para o Deus que nos deu o tempo. Você já parou para pensar? Às vezes nós não temos vida para servir a Deus, porque nós gastamos a vida que Ele nos deu para o trabalho, para o pecado, para tantas outras coisas. Aí a pessoa chega na velhice, não pode mais andar e diz, eu não posso ir a casa, eu não vou na igreja porque eu não posso andar. Mentira! Você não vai na igreja porque você gastou toda a sua vida para fazer tantas outras coisas e agora você não tem saúde para você servir a Deus. Porque se você realmente ama e deseja fazer isto, Deus, Ele dá saúde. Aliás, é tão profundo isso na Bíblia, que quem separa alguém da comunhão do Senhor, da própria casa do Senhor, é o próprio Deus. Quando Deus, Ele deixa eu enfermo de cama, a ponto que eu não posso vir à casa do Senhor, quem fez isso foi Deus. E Deus falou, você precisa ficar separado da minha casa mesmo, porque estar na minha casa é uma bênção, e o jeito que você tem andado não é conveniente que você esteja na minha casa mesmo. As coisas que você tem falado tanta mentira contra a minha palavra, então é bom que você fique aí de cama um pouco, sem ir na minha casa. Então é Deus quem faz todas essas coisas. Quem feria o leproso de forma que o leproso não poderia congregar na casa do Senhor? Biblicamente, é Deus. Então, tudo que precisamos está em Deus. Não há nada que buscamos nessa terra que não possamos encontrar em Deus, meus irmãos. Nada, nada, nada. Tudo que precisamos, podemos encontrar em Deus. E deveríamos buscar em Deus. Se o homem disser, eu preciso de dinheiro, eu preciso de vida longa, de saúde, pastor, eu quero dormir bem, porque eu tenho insônia, pastor, eu queria não ter medo das coisas, eu tenho medo de que vai acontecer com o Brasil, eu tenho medo disso, eu tenho medo de perder filho, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo de perder dinheiro, eu tenho medo, outras pessoas estão buscando paz, eu quero paz. Meus irmãos, abra sua Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 3. Eu queria que você percebesse o que é que Deus não garante para nós nesse texto. E se Ele garante o que as pessoas estão buscando nos psicólogos, nos psiquiatras, nos médicos, nas academias, na comida, comer salada, isso para ter boa saúde, ou ter uma vida longa, estão buscando, sei lá, em médicos e outras coisas, o que é que a Bíblia não garante nesse capítulo? Vamos ler. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Todas essas bênçãos vêm da lei do Senhor e também dos mandamentos do Senhor. Aí vai dizer, eles quem? A lei e os mandamentos. Eles vão fazer o que com os teus dias? E vão te acrescentar anos de vida? Então já temos duas coisas que os homens andam buscando que a Bíblia nos garante. Pela palavra dele, não pelos médicos, pelas outras, mas pela palavra. Aumento de dias, vida longa, e o que mais? Paz. Vida e paz. A Bíblia vai acrescentar isso para nós. Aí quem pode ler para nós o verso 3 em diante? Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isto será saúde para o teu âmago e medula para os teus ossos. Pausa. Saúde para nós
ela vem de tomar a água, só aquela mineral que a gente compra, porque a água da rua, ela traz enfermidades, porque ela tem, sei lá, cloro e outras coisas que fazem mal. Saúde vem da gente não comer enlatado e não comer nesse miojo, né? Mas comer só comida natural, ricota e alface e não sei o que lá e tal. É daí que vem a saúde que a Bíblia diz? Não. De onde vem a saúde? Está aqui, de temer a Deus e santificar-se, porque apartar-se do mal é santidade. É isto que é bom para a osteoporose, porque medula para os ossos é quando nós fazemos isso. Tudo mentira o que é falado na televisão, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Vamos continuar, verso 9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria do que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que os rubis, e tudo o que mais possas desejar não se pode comparar a ela. Observe que agora a palavra de Deus, a sabedoria, o conhecimento da palavra de Deus é mais importante do que o dinheiro que você ganha do seu trabalho, porque quando você busca o Senhor em primeiro lugar, é Deus que abençoa tudo aquilo que Ele mesmo te dá. Vida longa, vai repetir de novo, verso 16. Vida longa de dias está na sua mão direita, e na esquerda, riquezas e honra. Prosperidade financeira não vem do muito trabalho, vem do muito buscar o Senhor. Gosto da Bíblia, tem outro texto em Eclesiastes e também em Provérbios, que vai dizer assim: ao homem que teme ao Senhor e que agrada a Deus, Deus dá para ele sabedoria e conhecimento, está relacionado a conhecimento da palavra dele. Aí a Bíblia fala assim: mas ao ímpio, Deus dá muito trabalho, para que o ímpio trabalhe e ajunte muito dinheiro, a fim de dar àquele que teme ao Senhor. Que coisa maravilhosa, né? Então, o que teme ao Senhor é bem mais vantajoso temer a Deus e trabalhar em sua obra. Continuemos, vamos continuar. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz. É árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com entendimento preparou os céus. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos, e as nuvens destilam o orvalho. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás confiante pelo teu caminho, e o teu pé não tropeçará. Quando te deitares, não temerás, ao contrário, o teu sono será suave ao te deitares. Não temas o pavor repentino, nem a investida dos perversos quando vier. Pausa, olha que interessante. Primeiro, verso 23, andarás com... Quantas pessoas hoje andam com medo? Andam com ansiedade? Andam aí tremendo de medo, tem que fazer seguro de carro, porque eu não sei, pode acontecer alguma coisa, eu tenho que fazer um plano de saúde, porque se pode acontecer qualquer coisa, eu não sei, eu tenho que guardar uma poupança, guardar um dinheiro, porque sei lá, acontece a pessoa anda com medo, mas aquele que teme ao Senhor, o que a Bíblia diz? Andarás confiante. A confiança, meus irmãos, não vem do dinheiro, do seguro que você faz, pelo contrário, vem do temer a Deus, do obedecer a sua palavra, de ter entendimento. Quando te deitares, não? O teu sono será suave ao te deitares. Insônia
é resolvida quando você lê a palavra de Deus, quando você passa a amar a palavra de Deus, quando você passa a obedecer. Ah, não, pastor, a minha insônia é outra coisa. Meus irmãos, está faltando Bíblia na sua vida, está faltando obediência na sua vida, está faltando você deixar de se preocupar e andar ansioso por um monte de coisas e entregar tudo nas mãos do Senhor e buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus é o que a palavra de Deus diz. E você não vai temer o pavor repentino, nem a investida dos... o Hamas vai entrar no Brasil. Não estou com medo, se eu estou firmado na palavra. Agora, se você está firmado em televisão e no que os médicos dizem, aí você tem que ter medo mesmo. Verso 26 em diante. Porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus pés de serem capturados. Não deixes de fazer bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te darei, se já o tens contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois que habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem causa, se não te fez nenhum mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum dos seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Certamente ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si vergonha. Alguma coisa que os homens andam buscando que não está em Provérbios capítulo 3? Aqui tem prosperidade financeira, está aqui em Provérbios capítulo 3, Deus dá. Tem saúde, o que muita gente anda buscando, está aqui em Provérbios 3. Sono tranquilo, paz, tantas outras coisas, ficar livre de fobias, de medo, né? Portanto, meus irmãos, busquem ao Senhor e Deus dará todas estas coisas. Também, segundo e último ponto do nosso sermão, está diz assim, recompensa de buscar ao Senhor. Tá bom, pastor? Buscar a Deus, Deus me fez para buscá-lo, para que buscassem ao Senhor, esse é o nosso propósito, mas quais as recompensas disso? Primeiro, meus irmãos, as recompensas são inúmeras, e elas são superiores a qualquer recompensa que o seu patrão te ofereça, que o mundo te ofereça, que as coisas da terra nos oferecem. Eu não esqueci da apresentação do nosso irmão Josué. Depois, no final do sermão, nós vamos apresentar o nosso irmão Josué. Josué, né? Josué. Existem, então, inúmeras recompensas evidentes. Na vida daqueles que buscam a Deus, nós podemos perceber claramente a diferença, as bênçãos na vida dessas pessoas. Buscar a Deus, uma das coisas que é buscar a Deus, é, por exemplo, levantar nas madrugadas para falar com Ele, para meditar na sua palavra. Provérbios 8:17, gostaria que alguém lesse para mim. Eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Se alguém me perguntar, pastor, tanto faz para mim buscar a Deus de manhã ou à noite, eu vou responder que não. A palavra de Deus diz, os que cedo me buscarem, me acharão. Então, colocar a Deus em primeiro lugar é buscar nas primeiras horas do dia também. É óbvio, é lógico. Buscar a Deus é não deixar que a lâmpada da casa do Senhor se apague, isto é, servir a Deus e a sua casa de tal modo
que nada falte na casa do Senhor, nem mesmo os obreiros para o serviço da casa do Senhor no seu devido lugar. Aliás, o bom andamento da casa de Deus disso depende a nossa bênção. Se tudo estiver certo na casa do Senhor, porque o povo de Deus está buscando ao Senhor e está preparando tudo para que nada falte, nada aconteça fora do lugar, então tudo isso vai redundar em bênção sobre a minha vida. E Ageu capítulo 1, verso 9, diz exatamente sobre isso. Vamos ver quem acha rapidinho Ageu, capítulo 1, verso 9, e lê para nós. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando trouxestes para casa, eu dissipei como um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Observe que o povo de Deus estava esperando muito, mas aquilo estava se tornando pouco, porque Deus não estava abençoando. E por que causa? Por causa da casa de Deus que estava deserta, enquanto cada um estava correndo por causa da sua própria casa. Existe uma diferença nítida na vida daqueles que congregam, daqueles que amam ao Senhor, daqueles que amam a casa do Senhor, daqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Pastor, onde está esta diferença nítida? Salmo 92, verso 12 até o 15. Quem pode ler bem alto para mim? Salmo 92, 12 ao 15. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há injustiça. Olha o verso 13 que o nosso irmão Deilson leu. Os que estão plantados onde? Na casa do Senhor. Estão plantados no YouTube, no Zoom, em casa? Não. Plantados na casa do Senhor. Florescerão nos Átrios do nosso Deus. Florescerão no quarto do computador? Não. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Aí vai dizer, na velhice darão ainda frutos, serão viçosos e vigorosos. Se está faltando saúde para nós, meus irmãos, nós devemos questionar como nós estamos buscando ao Senhor. Você e eu podemos melhorar a nossa busca a Deus, sim ou não? Sim. Podemos. E verso 15, para que Deus vai nos dar saúde? Vamos ser viçosos e vigorosos, do verso 14, para anunciar que o Senhor é reto. Meus irmãos, cuidado. Nunca coloque a palavra dos homens, nunca coloque a palavra mentirosa na sua boca. Cuidado. Por exemplo, se os médicos disseram, se a medicina disse que a tua gravidez é de risco, quem disse isso? Foi Deus ou foi a medicina? Quem disse isso? Foi Deus ou foi os médicos? Isso é verdade? É verdade? A verdade é o que a Bíblia diz a meu respeito ou o que o médico diz a meu respeito? Então não reproduza a mentira, porque mentira traz mal sobre a sua vida. Meus irmãos, se a medicina, se lá você é professor, se você é professora, e lá a matéria fala assim, porque os melhores livros da língua portuguesa é de São Luís do Camões, não é São Luís, como é que é, minha princesa, o nome lá?
Luiz de Camões, mas é São também, porque muita gente considera ele como santo, né? Como é São, né? Mentira! Não reproduza mentira, não fale mentiras. Se alguém diz, olha, você tem que vacinar, olha, cuidado, porque deu sintoma de dengue, procure imediatamente o centro, o posto de saúde mais perto. Não reproduza mentiras, meus irmãos. Deu sintomas de dengue na sua vida, eu vou dizer o que a Bíblia diz para você: imediatamente se arrependa dos seus pecados, imediatamente dobre os seus joelhos, imediatamente tome o remédio da Bíblia 3 vezes ao dia, pelo menos. Leia 7 capítulos de manhã, 7 capítulos à tarde, 7 capítulos à noite. Ore, se arrependa, chore aos pés do Senhor, e Deus vai ter misericórdia da sua vida, porque a Bíblia, a verdade diz isso. Eu repito, verso 15, para anunciar que o Senhor é, não anuncie mentiras, não anuncie o que não é de Deus, porque isso atrai juízo para a sua vida. Não, porque não pode bater, o importante é conversar bastante. Quem disse isso? Qual versículo na Bíblia fala que tem que conversar bastante e que não deve bater? Não tem. A Bíblia fala: bate, livra a alma do seu filho do inferno. Fale a verdade, não fale mentira. Mentira traz juízo de Deus sobre a sua vida. É por isso que muitos estão doentes. A palavra de Deus não pode mentir. Diz: os que buscam ao Senhor, nada lhes falta. Ou seja, a palavra de Deus, que não pode mentir, diz que aqueles que buscam o Senhor, nada lhes faltará. Salmo 34, 10, mas também Salmo 23, Salmo 23, 1. Quem pode citar de cor para mim? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 34, verso 10. Mas aqueles que buscam o Senhor, bem nenhum faltará. Olha que coisa interessante, aqueles que buscam ao Senhor. E aí, meus irmãos, o diabo fala para você: buscar a Deus, é isso que é a nossa finalidade. Mas olha, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará. Meus irmãos, você quer coisa melhor? O diabo fala isso, mas incita as pessoas para buscar o dinheiro, para buscar um monte de coisas. A Bíblia nos diz que nós devemos buscar a Deus, e Ele cuida da gente. Para concluir, nós precisamos saber que Deus é recompensador daqueles que o buscam. O próprio Deus abençoará aqueles que o buscarem, mas os que buscam dinheiro e os homens serão desamparados. Hebreus 11:6, a Bíblia diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas em Ezequiel 7:19 diz: a sua prata lançarão pelas ruas e o seu ouro será removido. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão o estômago, porque isto foi o tropeço da sua iniquidade. Aqueles que confiam no dinheiro serão desamparados. Também aqueles que confiam no homem. Jeremias 17:5, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vamos concluir. Jesus, ao tratar sobre o que os homens buscam na terra e andam ansiosos atrás dessas coisas, ele diferenciou os mundanos, os gentios,
daqueles que buscam a Deus, daqueles que confiam no Senhor. Os mundanos são os pagãos. Os pagãos são figurados no nosso texto de Atos pelos atenienses idólatras, que buscavam tudo menos a Deus em primeiro lugar. Os atenienses eram idólatras do intelectualismo vazio. É aquele povo que fala assim: tem que estudar, se você quer ser alguém na vida, você tem que estudar. O certo, meus irmãos, é o seguinte: você quer ser alguém na vida? Estude a palavra de Deus. São os idólatras da educação que também são avarentos, porque as pessoas querem estudar, porque elas falam, tem que estudar para ganhar dinheiro, né? Esses idólatras, eles estão sempre correndo atrás de alguma coisa e nunca tem tempo para buscar a Deus, nem mesmo buscar a Deus na sua casa. Mas o mundo busca as coisas da terra, mas o povo de Deus busca o Senhor em primeiro lugar. O mundo, ele anda ansioso pelas coisas da terra e pelas contas a pagar, mas os que buscam ao Senhor andam seguros e confiantes na provisão de Deus. O mundo gasta mais do que tem, ou gasta mais do que recebe, mais do que ganha, mas os que buscam ao Senhor possuem domínio próprio e se contentam com o suficiente. Não ande como os mundanos, ande como aqueles que buscam ao Senhor. E o texto que eu estou me referindo é o que Jesus fala em Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí no verso 31, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios buscam, os gentios procuram. O mundano está sempre atrás das coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. E alguém poderia deduzir para mim qual que é o próximo verso? Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém.